Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. E o capítulo de número 5, Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler a palavra no verso 24, verso 25, até o verso 28. Daniel, capítulo 5, do verso 24 a 28. Eu vou ler um verso, os irmãos vão ler outro. Então preste atenção na palavra. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Verso 25, podem ler. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Amém? Esta é a palavra do Senhor, que Deus nos faça compreender a sua palavra. O capítulo 5 de Daniel começa com a narrativa de uma festa que o rei Belsazar estava dando no seu palácio. E ele reuniu os seus maiorais. A Bíblia diz, no verso 1 do capítulo 5, coloque para nós, verso 1 do capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Nós estamos, neste momento, falando de Babilônia, e nós sabemos, pela própria história bíblica, que os vasos sagrados do santuário do Senhor haviam sido levados para esta cidade. Eis uma das razões porque quando Daniel chegou a esta cidade, levado como escravo, ele disse: eu não como a comida deste homem e eu não bebo a bebida deste homem. Eu não compactuo com o que acontece aqui. Porque Daniel sabia que os utensílios sagrados do templo estavam sendo profanados e o nome do Senhor era escarnecido. Nessa festa da bebedeira que Belsazar fez, nesta noite em que ele dá esta festa, ele mandou apanhar os vasos, os utensílios da casa de Deus, e ele servia bebida para o povo e para as suas mulheres nos utensílios da casa de Deus. Aquilo era doloroso para o coração de Daniel enquanto homem temente a Deus. Coloque o verso seguinte para nós. Coloque o verso seguinte. Leiam comigo. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai,
tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem nele o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Não havia nesse momento nenhum respeito ao que é sagrado, nenhuma preocupação com o sagrado. Tudo estava sendo posto no chão. Começou pelos valores éticos e morais, que o reino não tinha mais, e agora estava entrando nas coisas sagradas. Meus irmãos, eu não consigo ler esse texto sem me reportar a Brasília, sem pensar no que este país se tornou e tem se tornado nesses últimos anos. Nós vimos os plenários sendo usados na tentativa de desestruturar a família. Nós vimos os plenários sendo usados na tentativa de desestruturar a ética e a moral. Não foram uma, nem duas, nem três. Eu lamento que não possamos fazer determinadas menções, mas perdoem-me os irmãos, um país que tem um homem como Jean William, como legislador, estava plantando o que nós estamos colhendo agora. E tantos outros que não devo mencionar nomes por questão ética, mas esta é a verdade, nós estamos colhendo. E hoje, um pouco antes de vir para cá, eu estou na quinta mensagem hoje, né, no quinto encontro hoje. Apesar de que o dos PGMs nós só trocamos ali momentos de palavras, né? Hoje eu dirigi a classe pela manhã, preguei pela manhã. Também não quero ficar gripado tão cedo. Fui a São Fidélis fazer o fechamento da família, lá do pessoal da Jardim do Senhor. Terminei do fechamento da família. Vim direto para cá, que eu tinha um encontro com o pessoal do PGM às 5. Terminei do PGM às 5, fui para o encontro, falar no encontro dos casais. Bênção, foi o nosso encontro hoje na rede de casais, né? E que coisa maravilhosa. Falamos sobre casais. O reino de Deus é um reino de casais. E que coisa maravilhosa quando você vai estudar a Bíblia, procurando os valores da palavra. Áquila e Priscila, esse casal maravilhoso, nós encontramos pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, eles exercendo o ministério junto, tanto na vida secular como na vida religiosa, espiritual, no reino de Deus, coisa maravilhosa. Então, eu estou na quinta ou na sexta, sei lá, na sexta palavra do dia de hoje, né? Aí você está olhando para mim e fala assim: eu estou desconfiado que o senhor estava com essa camisa de manhã, mas se eu não tomei banho, como é que eu ia estar com outra camisa? E tem tempo que eu não vejo Dona Silvia, hein? Mas ainda bem que existe Zap, né? Então preste atenção, no nosso momento hoje, com o pessoal do PGM, eu rodei uma mensagem que eu recebi de um amigo que exerce o ministério apostólico na cidade de Nova Friburgo, um grande amigo, um coronel, que foi meu amigo desde garoto, e ele me mandou uma mensagem, ele disse: ouve isso aí, pastor. Um pronunciamento do pastor Márcio, eu vou colocar amanhã, um pronunciamento do pastor Márcio, eu vou colocar amanhã, e vou pedir ao Fred para colocar também, eu vou colocar lá no relógio de oração para você ouvir. Uma reflexão do pastor Márcio, que o Brasil está colhendo e para onde nós estamos indo. E eu me recordo quando terminou, nós terminamos de ouvir, a Carol disse assim para mim: pastor, dá vontade da gente chorar. Dá vontade da gente chorar. E dá mesmo vontade da gente chorar. É uma palavra profética bíblica que o pastor Márcio deu para o Brasil. Para o Brasil. Especificamente para a Igreja Evangélica do Brasil.
para a nossa responsabilidade. Responsabilidade. A gente está vivendo um momento delicado para o povo de Deus no Brasil. E a gente não sabe o que vem se desenhando aí pela frente. Mas o fato é, a igreja que Deus quer nesse tempo é uma igreja que esteja pronta a responder o desejo dele. E a vontade dele é que você seja multiplicador, ganhador de almas, discipulador, porque ele te levantou nesta nação para ser luz para este povo. E não sonhe com estabilidade. O Brasil, dentro de 6 meses, vai ser outro. Eu dizia, comentava da mensagem de pastor Márcio, eu disse, parece ser uma mensagem de despedida, é como se ele dissesse, eu não vou estar aqui, mas vocês vão ficar. E ele disse, eu gostaria de estar profetizando coisas diferentes sobre a nação, mas eu quero dizer aos irmãos que tempos difíceis e piores estão vindo para vocês. E é verdade. Meus irmãos, por menos do que tem acontecido nesse Brasil, Sodoma e Gomorra foi para o beleléu. Por menos do que tem acontecido nesse Brasil. Tem acontecido coisas aqui no Brasil que não são normais no resto do mundo. Uma corrupção sendo corrigida pela outra corrupção, com a outra corrupção, com a outra corrupção. Criamos, paz, meus irmãos, a cultura do bom bandido. E o pensamento do povo nesse momento é o seguinte, se não tiver um bandido pior, bota o bandido que tem. Olha que ponto nós chegamos como nação. Estamos num ano eleitoral. Isso é uma ironia, irmãos. Isso é uma ironia. Se fizermos uma pesquisa de opinião aqui, neste auditório, nós não teríamos 5% dizendo assim, eu sei quem eu quero para governador, eu sei quem eu quero para senador, eu sei quem eu quero para presidente. Não teríamos 5%. E quando o rei Belsazar passou dos limites, enquanto ele fez a bebedeira dele, levou as mulheres e as concubinas para a bebedeira dele, Deus está olhando para ele. Deus está olhando. Mas na hora que ele tocou nos utensílios da casa de Deus, a Bíblia diz que dentro daquele lugar raiou uma mão como um dedo, e a gente às vezes pensa que era um negócio de pichação. Se você apanhar o texto, na sua origem, não foi isso. Aquele dedo, ele cortava a parede. Ele cortava a parede. Ele veio como se fosse um ponteiro agudo, cortando a parede. Corta. Mene, mene, tekel, uparzim, ou ufarzim, de acordo com a tradução bíblica. E quando alguém viu aquilo, disse para o rei, olha para a parede. E ele olha para a parede e ele começou a ficar assustado. Chamem os profetas do reino, chamem os adivinhadores, chamem os prognosticadores, chama todo mundo que está comigo, que eu preciso saber o que está escrito, que eu não entendo essa língua. E ninguém decifrava aquilo. O que é isso?
que está escrito, vinha um, vinha outro, e mandaram trazer Daniel. Daniel, o homem de Deus, o homem da oração, o homem que tinha interpretado os sonhos de Nabucodonosor, Daniel da Babilônia, o jovem temente a Deus, o jovem que havia definido em seu coração purificar-se. E quando Daniel chega, quando Daniel entra, ele olha aquela inscrição na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é, bota o verso 25, esta é a inscrição, verso 25. Este, pois, é o escrito. Traz para NVI, coloca a NVI, para a gente falar na mesma linguagem aqui. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Agora Daniel está lá. Esse é o significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e acabou. Acabou. Eu creio em nome de Jesus que o reinado desse Congresso Nacional acabou. Eu creio em nome de Jesus que o reinado dos homens que estão governando o Brasil acabou. Eu não creio na volta desses homens. Não acredito na volta desses homens. Não acredito. Preste atenção. Preste atenção. Eu não estou aqui e não o faria denegrindo a imagem de qualquer cidadão e falando em qualquer cidadão. Por isso eu não estou falando em nomes. Pastor, mas será que todo mundo lá no Congresso Nacional é igual? Não, não penso assim. Não penso assim. Mas você já viu aquele adágio popular que os inocentes pagam pelos pecadores? Eu estou dizendo aos irmãos que eu creio que o reinado deles acabou. Acabou. Estão batendo cabeça. Ouvi hoje de alguns empresários que amanhã não se normaliza a situação do Brasil. E ouvi também de caminhoneiros, não se normaliza amanhã. Eu conversei hoje com o dono de um supermercado, ele disse, pastor, o que o governo está resolvendo é problema nosso de empresários, ele não está resolvendo problema de caminhoneiros. E quem está na estrada parada é o caminhoneiro, e ele não resolveu o problema do caminhoneiro. É muita injustiça, irmãos. É muita opressão. É você transferir responsabilidades para cima de chefes de famílias que estão morrendo nas estradas. É covardia. Você sabe o que é uma pessoa pagar por um eixo suspenso numa estrada a uma multinacional, rodando no seu próprio país, pagando uma carga tributária que está em cima do caminhão dele, mais pesada do que a tara da carga que ele está carregando? Aí eles estão pedindo, pare de cobrar o nosso eixo suspenso. Você sabe o que é eixo suspenso, não é? É aquela roda que não está rodando. O que é o pedágio, senão o uso da malha asfáltica? Ele diz, se a roda não está usando, como que eu estou pagando? Mas aí faz assim, olha para o outro lado e fica quieto, porque isso aí é bom para todo mundo. Qual todo mundo? Quem é o todo mundo? Sou eu e você? Não. Quem é o todo mundo? São os trabalhadores? Não. O todo mundo é o todo mundo que comanda. Aí foi que Belsassar se perdeu. Ele se perdeu e Deus disse para ele, mandou que Daniel dissesse. Daniel falou, olha, o que está escrito aí, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim, acabou o seu reinado. Perdeu para Deus. Você mexeu onde não era para mexer, Belsassar.
Não era para mexer. Meus irmãos amados, nós estamos, nesses últimos dias, numa luta tremenda, nós estamos como igreja, nos estruturando e nos preparando para uma varredura que as igrejas vão sofrer por parte dos governos. Nós estamos nos preparando, os irmãos não têm noção. Os irmãos não têm noção do aperto que está em cima das igrejas em exigências. Ah, mas tem fulano da igreja tal que está fazendo não sei o que, está fazendo não sei o que lá. Ué, vai lá e resolve com ele. Vai lá, resolve com ele. Não é pegar instituições como a nossa, que é uma instituição centenária, são 127 anos pregando o evangelho com seriedade. E nós estamos assim, ó, tentando, de todo jeito, nos preparar para os botes do governo que estão prontos para cima das igrejas, previsto para depois das eleições. Previsto para depois das eleições. Os irmãos não têm noção. Os irmãos não têm noção do que está ensaiado. A família, em qual tempo ela sofreu tanto? Em qual tempo? As nossas crianças, com 5, com 6 anos de idade, sendo induzidas a pensarem que nascer menino não quer dizer que vai ser menino, e nascer menina não quer dizer que vai ser menina. Você tem o direito de modificar o que Deus fez. Preste atenção, a igreja, ela tem o papel de orientar pela palavra. Escolha é liberdade de cada um. Mas do momento que o governo decide que ele vai induzir a escolha, aí ele se perdeu. Aí ele se perdeu. Os vídeos, as cartilhas, os panfletos que foram produzidos e que estão sorrateiramente sendo lançados aos poucos para as nossas crianças, é uma covardia. Uma covardia. E aí chega o momento, e Deus diz então, mene, 2 vezes. Mene. Esta é a inscrição. Coloca o verso 27. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. O nosso Deus não compactua com injustiças. Deus não compactua. Meus irmãos, é muito triste essa cultura que tomou conta da nossa nação de fechar os olhos para a injustiça. É muito triste isso. A gente achar que quem está escravizado, oprimido, é porque nasceu para ser oprimido, nasceu para ser escravizado. É muito triste a gente ficar ensinando para a criança que pão de pobre, quando cai com a manteiga para o chão. É muito triste a gente ficar ensinando para a criança que pobre, quando não apanha, está jurado. É muito triste essas crençazinhas que a gente vai botando na cabeça da gente e botando na cabeça das crianças. Eu cheguei na porta de uma farmácia essa semana, pela manhã. Eu estava precisando de um medicamento ali na avenida, ali na beira da linha do trem, ali na Parque Corrientes, por ali, perto da casa da irmã Cristiane Rodrigues ali. Vem um menino, uns 9 anos, estava vindo da comunidade. Aí ele, moço, eu desci do carro e disse,
assim: o senhor tem R$2 para eu comprar um pão? E eu olhei para aquele menino: como é seu nome? Ele disse: meu nome é João. Eu disse: tem, João. Mas eu queria bater um papo com você primeiro. Pode ser? Ele disse: pode. Eu falei para ele assim: João, eu vou te contar uma história. E eu comecei a contar uma história para ele, de vida. Porque o que o João passa, eu vi, eu passei. E eu comecei a contar a história para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim: esse carro é do senhor? Eu falei: é. Aí ele disse assim: eu já sei por que o senhor tem um carro. E eu disse: por quê? Porque o senhor estudou. Eu disse: também. Mas tem uma coisa, João. Ele disse: o quê? Eu nunca mexi em nada de ninguém. Nunca roubei nada de ninguém, João. Ele ficou me olhando. E eu falei para ele: eu arranjei um amigo. Me ajudou muito, meu amigo. E João me olhava assim, eu disse para ele: João, meu amigo, o nome dele é Jesus. Se você for amigo de Jesus, nada vai te segurar onde você está. Meus irmãos, o que essa nação precisa é de Jesus. O Brasil não precisa de mais um programa social. Sabe por quê? A dona Ruth sonhou com os mais lindos programas sociais para esta nação. E fez. Mas sabe o que acontecia, o que as pessoas faziam? Eles pegavam o ticket do leite do programa social e trocavam na carteira de cigarro. Eles arrolam filhos que não são filhos deles para conseguir entrar no programa da Bolsa do Alimento, da Bolsa Família e do programa de não sei o que, para poder apanhar aquele dinheiro. As crianças em cima, no morro, passando fome, em cima no morro. Os pais nos botequins no pé do morro, bebendo cerveja e comendo churrasco, com o recurso que era para cuidar da criança. O problema desta nação não se resolve com um programa social. O problema desta nação se resolve com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Programa social não traz libertação. Quem liberta é Cristo. É o Senhor Jesus quem liberta. Queira Deus que mais e mais governantes tenham sensibilidade pelas questões sociais, mas este desejo, esse afã de liberdade, sem a pregação do verdadeiro evangelho, não tira esta nação do buraco que ela está. É triste você ouvir dizer assim: está vendo ali? Aquela rapaziada ali é a boca. Mas não tem problema nenhum, aqui ninguém mexe com a gente.
A cultura do bom bandido. Ninguém mexe com a gente. Você pode passar até 2 horas da manhã. E olha, aqui no nosso bairro, depois que fulano de tal está aqui, que assumiu aqui, assumiu, a reinado, assumiu. Pode deixar o carro na rua. Ninguém mexe. É mesmo, irmão. É mesmo. Dizem que fulano mexe com os negócios errados aí, olha, mas não tem melhor para lidar com a gente. E o pior, ele até ajuda a igreja, sabia? Isso é uma vergonha para nós. Se ele mexe com coisa errada, ele arranja recurso aonde? Usurpando, matando cidadãos inocentes para trazer para mim. Você quer isso para quê? Para que você quer isso? Pastor, lá onde minha tia mora, olha, se o senhor quiser comprar um celular de última geração, pode mandar R$200 que o celular vem. O quê? O que você acha disso? Nós deveríamos chorar. Deveríamos chorar, sabe por quê? Eu não sei o nome da menina que não consegue desbloquear o aplicativo que o bandido manda desbloquear e ele dá um tiro na cabeça dela. E lá na frente vai ter um outro que se diz cidadão, que vai meter a mão no bolso para comprar aquilo que está sujo de sangue inocente. Irmãos, será que nós estamos pensando que com uma cultura dessa, esta nação está andando debaixo da mão de Deus? Esse povo está andando debaixo da mão de Deus? Nós estamos achando que o nosso Deus compactua com isto? Congresso Nacional, Senado Nacional, infestado de bandidos. Que ascendem ao poder com o voto daquele que se diz cidadão de bem. Rapaz, ele é um camarada que tem uns problemas aí com a justiça. Mas ele deu um emprego a meus sobrinhos, Eu não posso fazer nada, eu tenho que ajudar ele. O quê? Então nós estamos à venda. Nós viramos mercadoria, moeda de troca. E queremos falar da prostituta que vende o corpo quando nós estamos vendendo a própria alma? É sério, irmãos. Mene, mene, tekel. Parzinho. Parzinho. Verso 28. Deus dividiu o teu reino e deu aos persas. Eu não sei o que nós estamos pensando como igreja, mas nós deveríamos ir embora daqui nesta noite com o firme propósito de orarmos pelo Brasil. Um dia Daniel orou e disse: Deus, nós pecamos contra ti. Quando ele viu a nação dele escravizada. E hoje eu ouvi pastor Márcio falar uma coisa preocupante. Porque o profeta Jeremias profetizou isso sobre Israel. O fruto do trabalho de vocês vai ser comido por um outro povo que dará gargalhadas de vocês. Uma nação rica, um país privilegiado, um povo
pobre e miserável. Como que se explica isso, irmãos? Como que se explica isso? Eu compreendo que quando alguém diz assim: a água da minha casa acabou, então acabou a água. Aí a mesma pessoa diz assim: eu não suporto mais isso. A minha água acabou desde ontem. Hoje pela manhã roubaram 800 litros d'água lá em casa, mas essa água não tinha acabado. Essa danada dessa previdência já não quebrou há quase 20 anos. Como é que conseguiram arranjar essa dinheirama para roubar lá dentro se estava quebrado? Então tem mentira nesse negócio. Tem muita mentira. Muita mentira. E o Espírito de Deus, ele não fica onde as coisas são feitas com mentiras. Deus não fica. É maldição, maldição, maldição. E aí eu estou igual a você, dizendo assim: mas eu não fiz isso. Eu não roubei. Os caminhoneiros também estão dizendo. Escreveram no chão lá em São Paulo, fora, a dívida não é nossa. A dívida não é nossa, nós não fizemos a dívida. É verdade. É verdade. Quem jogou esse país no caos e no buraco não foram os caminhoneiros, eles não. Como não fomos nem eu nem você. Mas nós estamos todos debaixo do mesmo peso. Estamos todos debaixo da mesma consequência. E aí, meu irmão, amanhã, diversas crianças que estão aqui já estão avisados que não tem aula. As escolas param. Aí, meu irmão, as cirurgias eletivas já estão suspensas. Plantadores suspendeu? Porque a gente segue São Paulo. Começou a suspender lá, ó. A irmã está ali, trabalha na administração do hospital, já suspendeu. Aí, irmão amado do Senhor, muita coisa que precisava chegar depende da matéria-prima que está vindo. Ou seja, há um caos na nação que só o nosso Deus, com a sua soberania, sabe o que a gente tem para amanhã, e para depois da manhã, e para depois. Agora, preste atenção, coloque sua Bíblia no Salmo 91, coloca aí sua Bíblia no Salmo 91, bota aí. Estou terminando. Não vou passar de 10 minutos. Coloca a sua Bíblia aí no Salmo 91. Vai aí. Porque você não pode perder isso aí de vista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Todo-Poderoso. Tá bom, pode deixar aí. Vai embora. Verso 2. E ele pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Verso 3. Ele o livrará do laço do caçador e do ventre mortal. Esse é o nosso Deus. Ele te cobrirá com as suas penas, sob suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não está largado na rua, não. Quando você começar a ver a televisão dizendo: a cidade está sem não sei o quê, e agora a cidade está sem não sei o quê,
você está debaixo do olhar do Todo-Poderoso. Não esqueça disso. Não perca esta visão. Não deixe crise tirar a sua visão de Deus. Coloca o verso 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você não vai ter medo. Meu irmão amado do Senhor, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: o homem bom obtém o favor do Senhor. Provérbios 12, verso 2. O que planeja maldade, o Senhor condena, ou ele condenará. Em Provérbios 15, o verso 9 diz: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. O verso 26 de Provérbios 15 diz: ainda que o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas ele se agrada das palavras que são ditas sem maldade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso escudo como povo, como igreja. O olhar do Senhor está sobre nós. O Deus de Jacó está conosco. Pastor, eu não sei o que vai ser amanhã. Amanhã? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Entrega ao Senhor. Vamos fazer amanhã em todos os lares da PIB de Campos amanhã, ao meio-dia, às 18 horas e às 21 horas, vamos fazer um clamor, levantar um clamor, amém? Todos os lares para a glória do Senhor. Às 6 eu estou lá com você na meditação. Meio-dia, todos os lares da PIB de Campos, um clamor pelo Brasil. Às 18 horas, outro clamor pelo Brasil. E às 21, por quê, pastor? Porque às vezes você não vai conseguir. Pastor, meio-dia eu não posso. Onde eu estou, eu não posso parar. Eu posso pensar, elevar meu pensamento, mas eu não posso parar. Pare sua casa amanhã, em algum horário, e clame ao Senhor. Levante o clamor ao Senhor pela sua casa. Pela sua casa. Porque amanhã é um dia mais sério do que hoje. Amanhã é mais sério do que hoje. Porque tem uma meia dúzia que ainda está se movimentando. E se a coisa não tomar uma outra tonalidade nesses 3 dias próximos, o grupo que está sem conseguir se movimentar vai aumentando. E tem gente que precisa se movimentar para trazer o feijão com arroz para casa. Então, a gente não sabe para onde a nação está caminhando. Nós vimos uma amostra pequenininha na greve da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Pequenininha amostra. A cidade de Guarapari ficou inviável. Inviável. Você lembra disso? Nós somos vizinhos. O comércio fechou. As lojas começaram sendo saqueadas. E o povo começou agindo com insanidade. Tanto é que, passado aquele momento, diversas pessoas de bem procuraram a delegacia para quê? Eu vim devolver a televisão que eu carreguei para casa, o rádio que eu carreguei para casa, porque eu não quero isso. Isso não é meu. Eu não quero. Mas no momento, aquele momento insano, inflamado pela decisão de massa, o indivíduo fez. O indivíduo fez. E se você estiver passando na rua, o outro gritar, vamos quebrar o carro dele, eles vão quebrar o seu carro.
Depois você pensa, para que eu fiz isso? Mas aí já está feito. Já fez. Então, nós não sabemos para onde a coisa caminha amanhã. Agora nós sabemos que amanhã, depois da manhã, e depois, o nosso Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E é nele que nós confiamos. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos protege. Amém? Amém? Essa é a minha palavra pastoral para esta noite. Que Deus nos dê discernimento. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê quebrantamento. Vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento pelo nosso Brasil. Eu quero convidar o Marcelinho e a Marcele, se eles puderem vir aqui neste momento. Quero orar pela vida deles. E eu quero pedir aos irmãos que a gente continue orando por esse casal, não só orando agora. Eles estão se deslocando para o Rio de Janeiro. Mas ele não está indo fazer turismo no Rio de Janeiro, não. Ele está indo para trabalhar. Já está lá trabalhando? Já tem trabalhado? Está trabalhando em qual área lá? Aqui é muito bom. Zona Oeste, Bangu, Benfica, Santa Cruz, Campo Grande. Fica mais para lá um pouquinho. Mas é Zona Oeste também, não é? Você não chega em Campo Grande, não. Vai até São João. Que beleza, que maravilha. É o poder de Deus. Lá, vamos estar orando pela vida dele. Ele trabalha, irmãos, se deslocando no dia a dia. Rio de Janeiro está calmo? Só pode falar a verdade aqui, hein? Então, ele está se deslocando no dia a dia por necessidade de trabalho, no meio da violência. No meio da violência. Meus irmãos, muitos irmãos nossos estão no Rio de Janeiro. Muitos servos de Deus. E nós precisamos orar por eles. Pedir a Deus pela vida deles. Agora, não só pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar pelo menino de 9 anos que já está com a metralhadora nas costas. Nós precisamos orar pelo rapaz de 25 anos que não está mais ligando para perder a vida e que já está vivendo num enfado de vida como se ele tivesse com 110 anos. Porque são almas preciosas para Deus. São almas preciosas para Deus. Deus pode virar a história dessa nação. Jesus pode virar a história do estado do Rio de Janeiro. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite, encerrando o culto de adoração, o mês da família. Deus, quantos irmãos nossos, a exemplo do irmão Marcelo, do irmão Edivan, que durante esse mês saíram daqui, se deslocaram para a capital. Quantos outros em busca não só do seu trabalho. O Senhor tem guardado a vida, nosso irmão Beto Guedes. Quantos irmãos servos do Senhor trilham esse caminho para o Rio de Janeiro, e a mão do Senhor vai guardando essas vidas. Quantos em busca de recurso para a saúde, e outros tantos em busca de outras necessidades. E nós tivemos um mês de maio tão abençoado pelo Senhor. Nós queremos reconhecer aqui publicamente a mão do Senhor no nosso meio.
Nós queremos reconhecer aqui, meu Deus, que a honra e a glória pertencem ao Senhor. Porque glorificando o nome do Senhor, é que nós seremos alcançados pelas tuas bênçãos. Eu te peço nesta hora, pelos irmãos que estão aqui dentro, cujos familiares estão nas cidades maiores. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas crianças, meu Deus. Os teus servos que estão aqui, nossos sobrinhos, alguns têm seus netinhos. Deus, nós não escolhemos estar aqui neste lugar. Foi o Senhor quem nos escolheu. Então, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida do teu povo, cuida da tua congregação. Põe o teu olhar de poder sobre essa gente que se chama pelo teu nome, conforme a tua palavra o diz. Senhor, quantos corações estão ligados aos nossos agora? E nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre eles, onde quer que eles estejam, porque nós servimos o Senhor e aprendemos que o Senhor é um Deus para quem não há distância e nem tempo. O Senhor é Senhor de tudo, é dono de tudo. Ó Deus, nós te pedimos nesta hora, pela vida do irmão Marcelo e da Marcele. Eles são amados do Senhor e são amados nossos. E eles precisam trabalhar, eles precisam construir sua vida. E mais do que isso, eles precisam falar do Senhor, precisam discipular, eles precisam levar a luz do Senhor e obedecer ao Senhor, onde quer que eles estejam. Então nós te pedimos nesta hora pela vida deles lá no Rio de Janeiro, que as portas já estejam preparadas pelo Senhor, que a casa onde eles vão morar tenha como o último teto, o teto final, a poderosa mão do Senhor. Cubra-os, ó Deus, com a tua misericórdia. Senhor, nossos irmãos que precisam viajar, precisam, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Eu invoco a bênção do Senhor nesta noite sobre a vida deles, a bênção da proteção, guardando-os da violência das estradas e dos homens ímpios e maus. Deus, tenha misericórdia de todos os movimentos que estão acontecendo no Brasil agora, porque o inimigo é astuto, e ele quer ceifar almas, ele quer ceifar vidas. Então eu peço ao Senhor, preserva a vida dos caminhoneiros, dos transeuntes que estão passando nas estradas, dos policiais civis e militares e os bombeiros que precisam trabalhar. Deus, tenha misericórdia dessa gente que não construiu esse caos que está na nação e agora estão sendo obrigados e recebendo ordens para colocar ordem numa desordem que não tem mais ordem, Senhor. Tenha misericórdia desses homens que servem aos poderes desta nação, que se perderam e estão transferindo a responsabilidade, meu Deus. O Senhor é Deus de justiça, o Senhor não se alegra com a injustiça. Tenha misericórdia dos comerciantes, meu Deus. Tenha misericórdia deles, aqueles que trabalham para levar o pão para a sua casa.
Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Que a mão do Senhor e misericórdia do Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. E que nós possamos nos congregar novamente neste lugar na quarta-feira para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que às 6 horas da manhã, o meio-dia, às 6 horas da tarde, às 21 horas, seja ponto de encontro de toda esta igreja aos pés do altar do Senhor. Nós oramos e pedimos que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Dá um abraço no seu irmão aí, compartilha com ele do amor do Senhor. Deus abençoe, irmão Marcelo. Deus abençoe sua vida. Irmãos, alguns irmãos estão fazendo ainda a dedicação dos seus dízimos, suas ofertas, e também outros irmãos que têm procurado o Dylan para falar sobre as doações, mas ainda assim elas estão poucas, doações para o Congresso dos Jovens. Congresso dos Jovens, meus irmãos, se Deus, o nosso Pai, permitir, precisa acontecer. Então aqui, olha, coisas aqui como macarrão, filé de frango, maionese, azeitona. Se você sentiu o desejo, óleo, se você sentiu o desejo de doar, cebola, pimentão, pimenta do reino, pode trazer pouca, não precisa trazer muita não. Tomate, alface, cheiro verde, coisas que são baratas, mas que se os jovens não tiverem ajuda dos irmãos, eles não vão conseguir. Então precisa da ajuda dos irmãos. Então, se você desejar trazer a sua ajuda, faça isto. Fale com eles. Ó, a lista está aqui com o Dila. Segura aqui, Dila. Vem aqui, bota o seu nome. Bota o seu nome. E ajude no Congresso dos Jovens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Os jovens que irão no retiro, por favor, se reunir aqui à frente, rapidamente. Os primeiros bancos aqui, ó. Por favor, os jovens que irão ao retiro, se reunir nos primeiros bancos da frente, por favor. Vamos lá, gente. Jovens que irão ao retiro, sentar aqui nos primeiros bancos, uma palavra rápida. Chama quem estiver do lado de fora aí, porque vai ser rápido.